A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Venho convidar a você para estar participando desse culto de ensino, Nessa sequência de ensinamentos, através da palavra de Deus. Nós vamos estar aprendendo a lidar com algumas situações. Hoje é um dia de falar, a lição de hoje é crise financeira, desemprego e vida profissional. É um tema que milhares e milhares de pessoas estão vivendo neste momento. Já vivendo há alguns meses, Outras pessoas já estão vivendo há mais tempo. Então, crise financeira, desemprego e vida profissional. Mas nós vamos procurar, em cima da palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, com a inspiração da palavra de Deus, para que nós possamos, aquele que estiver passando por alguma dessa situação, Deus trazer um refrigério, trazer um consolo, trazer uma palavra, um alento, uma solução. Que Deus possa estar falando com você através desses ensinos e através da palavra dEle. Que eu tenho certeza que Ele já falou ao meu coração através da preparação para esse ensino, esse culto de ensino. E que você seja muito abençoado através da palavra do Senhor. Então, como eu disse, é crise financeira, desemprego e vida profissional. Então, nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte é crise financeira. Então, essa é uma situação que qualquer pessoa está sujeito a passar por isso, a viver uma situação dessa, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Muitas empresas fechando, muitas empresas demitindo, muitas pessoas tendo que fechar o seu pequeno negócio. Então, muitas pessoas estão endividadas, estão passando por uma crise financeira. É fácil? Não, não é fácil para ninguém. Mas através da palavra de Deus, através da busca em Deus, através do Espírito Santo estando conosco, nos orientando, nós vamos ter uma condição de ter um caminho, ter uma porta, ter uma solução. E a palavra de Deus que nós vamos ler inicialmente vai estar aqui em Filipenses no capítulo de número 4, o versículo 6 e o versículo de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Começa o versículo assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. É muito difícil não estar ansioso numa situação dessa, numa situação de crise financeira. É muito difícil, mas quando nós buscamos no Senhor, nós buscamos na palavra do Senhor, Ele dá essa condição para todos nós. Ele dá essa condição, uma luz de sair dessa situação. E a própria palavra diz, não andeis ansiosos, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, no momento de aflição, no momento de desespero, nós devemos o quê? Falar com Deus, apresentar para Deus o que nós estamos passando. Deus sabe, nós não precisamos falar nada, mas a palavra dele fala que nós devemos apresentar. Qual é o nosso problema? Qual é a nossa luta? Qual é a nossa dificuldade? Qual é o nosso pedido? O que nós precisamos de Deus? Então nós temos que apresentar. Então que sejam apresentadas a Deus todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades, nós devemos apresentar para Deus, para que Ele possa começar a agir em nosso favor, nos livrar de uma situação dessa. É uma dívida com o banco, eu tenho certeza, Deus vai abrir uma condição, uma negociação para sair dessa. Se eu
comércio fechou, está numa situação endividada, Deus vai preparar uma situação, um parcelamento, alguma coisa, mas só não devemos entrar em desespero. Tem outra palavra aqui que fala nos Salmos de número 145, olha o que diz a palavra do Senhor, Salmo 145, o versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Então a própria palavra fala que nós devemos apresentar, e Deus está, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então invocar, buscar a Deus, falar com Deus, buscar a presença dEle, apresentar as nossas necessidades. Então nesse momento, a primeira coisa é buscar a Deus. O desespero leva em outras coisas, outros caminhos errados, que nós estamos vendo notícias, ouvindo notícias, de pessoas que estão entrando em depressão, desespero, por causa da situação da crise financeira. Mas o que eu tenho para falar para você, é que nós devemos buscar no Senhor que é Criador de todas as coisas, que é o dono de tudo, que está no comando de todas as coisas, e nós devemos apresentar, nós devemos invocar o nome, buscar o Senhor, apresentar aquilo que está acontecendo conosco, para que Ele possa nos ajudar nessa situação difícil, porque nós vamos vencer essa crise. O nosso país está vencendo, nós já estamos vendo números positivos, então a perspectiva é boa. E quando você tem o Senhor Deus com você, perto de você, te ouvindo, aí é melhor ainda. Aí vai trazer uma paz, vai trazer um refrigério e vai trazer uma solução. Amém? Que Deus nos abençoe nesse momento de crise e que nós possamos ter essa direção, que é buscar no Senhor, esse entendimento, que é buscar a presença do Senhor. Agora o outro ponto, desemprego, também está acontecendo muito, muitas pessoas já passaram por isso, eu já passei, eu sei que não é fácil. Para um pai de família, a pior coisa que tem é ele ficar desempregado. Para qualquer pessoa, é muito ruim ficar desempregado. Todos nós temos os nossos compromissos, as nossas dívidas. Quem não tem dívida tem compromisso. Às vezes tem um aluguel, tem que fazer um supermercado, tem que pagar uma energia, tem que pagar uma água, tem internet, tem telefone. Nós temos compromissos. Então, para quem está desempregado, é um momento muito difícil também. Mas em momento algum nós não devemos desesperar e perder a nossa fé. Nós devemos buscar no Senhor, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor traz uma solução para todos nós. Nós tivemos já testemunhos de vários irmãos, de várias pessoas, que nessa pandemia, nessa paralisação, já conseguiu trabalho, já conseguiu emprego. Deus abriu portas e vai continuar abrindo, vai continuar abençoando. Amém? Então, o Salmo de número 23, olha o que fala o Salmo de número 23, só o versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, porque eu entreguei a minha vida para o Senhor, Ele é meu pastor, Ele está cuidando. Lógico que eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso ficar sentado em casa esperando as coisas caírem do céu, Deus vai abençoar, mas eu tenho que fazer a minha parte também, Nós não devemos nos preocupar, porque Deus está cuidando. Vamos ver em Mateus, capítulo de número 6, versículo 31, até o versículo de número
34, olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, se nós já estamos vivendo um dia que ele não está bom, né? O que é que nós devemos fazer? Ter fé, confiança, porque o Senhor está cuidando. A nossa preocupação, sim, fazer a nossa parte, tudo que tem que ser feito, nós vamos colocar em prática, aplicar todas as coisas que nós conhecemos, né? No trabalho, está desempregado, né? Apresentar, correr atrás, né? Buscar uma nova colocação, e Deus está agindo, mas não precisa preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã, o Senhor já está preparando o melhor para todos nós, né? Não inquieteis, né? Não se preocupe, a palavra diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? O Senhor está cuidando, o Senhor vai continuar cuidando de mim e de você, né? Busque no Senhor. Outro ensinamento que o Senhor dá, porque Ele é fiel, no Salmo de número 37, eu procurei buscar esses ensinamentos só na palavra de Deus, porque aqui eu não quero que saia nada da minha boca que seja meu, que seja conselho meu, mas que seja ensinamento do Senhor, para mim e para a sua vida. O Salmo 37, o versículo de número 25 fala, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, eu não sou velho, né? Eu sou jovem, né? Mas desde que eu entendo por todas as coisas, desde que eu conheci a Deus, eu vejo a mão de Deus cuidando, né? O amor de Deus com as pessoas, o cuidado. Eu já tive muitas experiências de precisar de alguma coisa e o Senhor providenciou. Eu não sabia de onde ia aparecer, de onde ia vir, como ia resolver, mas o Senhor estava cuidando, porque Ele não deixa o justo, não porque eu sou melhor, não porque você é melhor, mas porque nós já somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, então Ele é o Senhor da nossa vida, Ele está cuidando de nós, então nós não vamos ficar desamparados, e nem nossa descendência também não vai ficar desamparada, amém? Agora ele deixa um ensinamento muito bom, porque agora na própria palavra falou aqui que Ele é fiel, Ele vai cuidar de todos nós, mas nós vamos ter que fazer algo também. Olha o que Mateus ensina para nós, o capítulo de número 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. Então, é um ensinamento muito importante. A primeira coisa, ter calma, ter fé e buscar em oração em Deus. Nós devemos apresentar
no momento que nós já estamos apresentando para Deus a nossa aflição, a nossa necessidade, né? Já é um ato de orar, já é um ato de falar com Deus. Nós temos que ter essa prática de apresentar para Deus todas as coisas. E ele fala aqui que quando nós oramos, ele atende, ele está pronto para ouvir, ele está pronto para nos atender. Nós estamos batendo na porta e ele está pronto para abrir. Então, é importantíssimo orar, orar, orar sem cessar, buscar em Deus todas as coisas, né? E ele acrescenta tudo aquilo que é necessário para nós. Tem coisas que nós pedimos que nós não alcançamos, mas às vezes nós achamos que isso é melhor para nós, mas Deus sabe que não é melhor para nós. Mas o que é de necessidade nossa, Deus vai providenciar. Vamos ver também Romanos 8:8, o que diz? Romanos capítulo 8, 28, não é 8. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então aí você fala, eu estou desempregado, isso vai cooperar para alguma coisa? Eu estou em crise, isso vai cooperar para alguma coisa? Nós estamos vivendo uma pandemia, uma paralisação, vai me ajudar alguma coisa? Vai servir para alguma coisa? Com certeza sim, com certeza. Esses dias eu ainda falei, eu gostaria que as coisas voltassem ao normal, mas na verdade eu não quero que volte ao normal, porque o normal também não estava bom. O normal não estava bom. As coisas não estavam caminhando bem. Quando nós estamos com Deus, sim, mas no geral, as pessoas estavam se perdendo, é uma loucura para todo lado, muita loucura. Então eu não quero que volte ao normal. Então numa situação dessa, numa situação de pandemia, numa situação de crise, numa situação de desemprego, você está desempregado, calma, ore, busca a Deus, nós vamos tirar soluções, nós vamos tirar aprendizado dessa situação. Deus vai falar comigo, vai falar com você, Deus vai nos ensinar, através dos acontecimentos, Deus vai nos ensinar muitas coisas boas, nós seremos melhores, nós seremos pessoas melhores, e nós vamos adquirir conhecimento, experiência, né? E Deus vai estar cuidando de cada um de nós. Amém? Agora nós vamos, né? Tem muitas outras coisas aqui, ó, que a Bíblia ensina para todos nós. Nós precisamos ter força, né? Em todas as circunstâncias, né? Tudo que tivermos, né? Que tiver acontecendo em nossas vidas nesse momento, crise financeira, desemprego, né? Nós precisamos ter força em todas as circunstâncias, porque tem exemplos de pessoas que passaram por isso, as pessoas do nosso convívio. Na Bíblia, a palavra de Deus fala, olha o que está falando aqui em Filipenses 4, são versículos que quando a gente lê, e a gente consegue, né, assimilar, e aceitar a situação, nós vamos aprender muito, nós vamos ser fortificados. Olha o que está escrito aqui em Filipenses 4, o versículo 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo, para quem não sabe, esses dois versículos,
é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, numa situação difícil, que ele falou. Ele falou isso, ele estava preso. Ele estava numa cadeia. O motivo, né? Todo cristão sabe, o motivo é porque ele estava pregando as boas novas, pregando o evangelho, levando a palavra de Deus, ensinando as pessoas. Mas o inimigo, né, fez com que ele fosse preso. Mas Deus é maior. Ele mesmo na prisão, ele disse: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava escrevendo também para os irmãos da igreja, que ajudaram ele, que contribuíram em tudo aquilo que ele fez. Então ele estava relatando que ele sabe viver com a fartura, com a abundância, na escassez também, ele sabia viver, com dinheiro, sem dinheiro, com fome ou sem fome, ele sabe viver, na situação que ele estava passando, ele sabe, mas porque Deus é maior na vida dele, e na minha e na sua vida também. Então, quando a pessoa chega a esse ponto de reconhecer o Deus que está cuidando, então todas as coisas a gente sabe viver em qualquer situação, e a gente sabe que a gente está passando por uma luta. A própria palavra diz, passando, nós vamos sair lá na frente vitoriosos, né? Abacuque também, né? Profeta Abacuque, ele deixou também um ensinamento aqui muito grandioso para todos nós, né? Vamos ver aqui sobre o profeta Abacuque, o que ele fala aqui para mim, para você, né? É outro que deixou um ensinamento que meio perdido aqui, que nesses profetas aqui, Naum, depois de Naum, Abacuque. Abacuque também, ele fala na verdade isso é uma oração que ele estava fazendo, né? Mas eu vou ler só o versículo de número 17 do capítulo 3 de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Mais o versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, estava passando por um momento também muito difícil, mas ele sabe que Deus é superior a todas as coisas, e o mais importante, que o Deus tem a salvação da nossa alma, salvação para as nossas vidas. E enquanto estivermos aqui, se tiver bem, se não tiver, para ele aqui, no caso dele, ele relatando, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mas mesmo assim ele exulta no Deus da salvação. Que nós possamos tirar lições, mas muitas lições de Abacuque, de Paulo, nas cartas de Paulo, ele ensinando para as pessoas. Vamos para Romanos 8 de novo, eu já li Romanos 8, olha o que fala Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós lemos, né, Romanos 8, 28 agora. Sabemos que todas as coisas cooperam. Mais uma vez, você fala, eu estou desempregado, o que está cooperando? Todas as coisas cooperam. Tenha calma, tenha fé, tenha paciência, ore, busque a Deus, vai ter uma solução para todos nós. Amém? E o versículo que eu acho também muito importante, que é quando nós reconhecemos, que está aqui em Romanos 8, 1, para mim um dos mais importantes, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, está desmoronando as coisas, está ruim, está tudo, mas nós temos Jesus,
que está cuidando de todos nós. Jesus, aquele que deu a vida por todos nós, né? Não foi em vão o sacrifício, a morte dele na cruz não foi em vão. A morte dele foi para nos salvar. Então, aquele que está em Cristo Jesus, já não há condenação nenhuma. Amém? A terceira parte é vida profissional. Vida profissional. Então, vida profissional. Hoje eu estou trabalhando. Como está a vida profissional de muitas pessoas? Está ruim. Mesmo trabalhando, a vida profissional de muitas pessoas está desgastada demais. As pessoas chegam em casa, não tem nem como dialogar com a esposa, com filhos, não tem, tudo é o trabalho, e as empresas cada dia mais exigindo dos funcionários, dos representantes, dos vendedores. Está uma ganância tão grande, está uma coisa desenfreada, que nós não sabemos onde vai parar. Mas Deus ensina para mim e para você, através da palavra dele. Nós vamos estar lendo aqui, o que fala Provérbios 14, 23. Vamos ver? Provérbios 14, 23 diz: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém levam à penúria. Em todo trabalho há proveito. Nós temos que tirar proveito do nosso trabalho. Proveito. Trabalhar dentro dos limites, honrar o patrão, honrar a empresa que você trabalha, mas tudo dentro de um limite. Quando chega o ponto de você estar murmurando, estar triste, estar aborrecido, já não está bom. Aí já não tem vida profissional mais. Porque o profissional ele tem que estar feliz aonde ele está trabalhando. Nada de exagero, nada de entrega demais. Você tem que entregar o necessário. Porque as empresas querem mais, querem que você desdobre cada vez mais e mais. Agora, a palavra de Deus aqui, Eclesiastes, ensina muito para nós, que é lindo, né? Os livros proféticos aqui. Olha o que fala em Eclesiastes 2, 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Então nós temos que reconhecer, Deus abriu essa porta, deu trabalho para nós. Nós temos o direito de comer, de gozar, de aproveitar, porque o trabalho foi Deus que deu, o salário que nós estamos recebendo, Deus está cuidando, Deus está abençoando, que o seu salário seja um salário abençoado, que não falte o pão de cada dia na nossa mesa, que não falte o necessário, mas que nós possamos reconhecer que é Deus que faz todas as coisas, é Deus que abre porta. Se a porta fechar para você, é permissão de Deus, mas é porque Ele vai abrir outra. Olha Eclesiastes 3, 13, o que diz? E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, o nosso trabalho vai ser um trabalho abençoado, vai ser Deus que vai estar abençoando, vai abençoar para a gente ter o alimento, para a gente ter alegria na nossa mesa, porque para a gente sentar na nossa mesa, a gente tem que vir do trabalho para casa bem, para a gente sentar com a família, desfrutar do momento ali, para tomar um café, para conversar, para alimentar. É dom de Deus tudo isso, e ser grato a Deus. Eclesiastes 5,18,
que só tem ensinamentos para todos nós. 5, 18 e 19 fala: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, a riqueza do trabalho é dom de Deus, não as riquezas ilícitas, né? Muitas pessoas são ricos, mas fazendo coisas erradas. Mas uns vão ser ricos com o trabalho, outros não vão ser ricos, mas vão ser felizes no trabalho, vai ter o necessário, né? E Deus fala aqui também: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Então nós precisamos trabalhar dentro dos limites, não ultrapassar, não estressar, para que nós possamos estar na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, tendo condições de comer, tendo condições de desfrutar de um momento agradável. Não comer em pé, comer na correria, porque tem que fazer trabalho, tem que fazer isso, não. O trabalho não está acima dessas coisas, não. Nós devemos buscar o controle de todas as coisas, o trabalho abençoado por Deus, para desfrutar daquilo que o trabalho vai nos proporcionar. Amém? Então Deus tem isso para todos nós. Todos esses ensinamentos estão na palavra de Deus, né? Então, para a gente concluir aqui agora, na crise financeira tenha calma, no desemprego tenha fé, busque em Deus em oração, na vida profissional, procure fazer aquilo que alegra o seu dia e desfrute do seu trabalho, sendo grato a Deus. Que Deus possa nos abençoar ricamente, onde estivermos, no nosso trabalho, no nosso lar, que nós possamos ter uma vida profissional abençoada. E se você está passando por um momento difícil, está passando por crise financeira, está desempregado, que você possa buscar de Deus, e Deus vai abrir a porta, e Deus vai abençoar. Que Deus nos abençoe, dê uma semana vitoriosa para todos nós, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.